Ela limpava o chão em silêncio, mas carregava o mundo nas palavras. Ninguém nunca perguntou, ninguém nunca reparou. Até aquele dia, o que começou com com licença, virou uma reviravolta histórica. E quando a verdade veio à tona, ninguém no prédio conseguiu ignorar. Antes de conhecer essa história surpreendente, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos inspiradores sobre reconhecimento, coragem e transformação. O saguão fervilhava de executivos apressados, seus passos ecoando no mármore polido, um ritmo frenético que parecia ditar a própria pulsação daquele arranha-céu de vidro e aço. Era o coração financeiro da cidade, um lugar onde o poder e a ambição se encontravam em cada aperto de mão, em cada olhar calculado. No entanto, para Ana Lúcia, a mulher que dedicava suas noites a restaurar o brilho daquele mesmo mármore, o ritmo era outro. Era o ritmo suave do esfregão, o barulho da água no balde. A cadência silenciosa de quem se move nas sombras, enquanto o mundo corporativo dorme. Naquela manhã em particular, o ritmo frenético foi quebrado. Ana Lúcia estava ajoelhada perto da entrada principal, concentrada em uma mancha persistente, quando um grupo de visitantes russos, claramente perdidos e agitados, parou a poucos metros dela, gesticulando e falando alto em seu idioma natal. Os seguranças e recepcionistas pareciam incapazes de compreender a torrente de palavras. Ana Lúcia, sem levantar os olhos do chão, ouviu a frustração na voz dos homens. Algo dentro dela se moveu. Terminou de limpar a mancha, levantou-se, com a calma de quem não tem pressa, e se dirigiu ao grupo. Dobry den, vamos na pomos? Bom dia. Vocês precisam de ajuda? Perguntou ela, sua voz suave, mas perfeitamente articulada no russo impecável. Os executivos russos pararam, surpresos. Um deles, um homem corpulento de terno escuro, franziu a testa. Вы говорите по-русски? Você fala russo? Perguntou ele, descrença estampada em seu rosto. Ana Lúcia sorriu levemente. Sim, um pouco. O que posso fazer por vocês? Eles explicaram que tinham uma reunião importante e não conseguiam encontrar a sala. Ana Lúcia deu instruções claras e concisas em russo, apontando o caminho. Enquanto falava, um outro grupo de visitantes, desta vez alemães, se aproximou, também parecendo confusos. Ana Lúcia, sem hesitar, trocou para o alemão explicando a situação aos russos e, em seguida, oferecendo ajuda aos recém-chegados. Pouco depois, um executivo americano se juntou à confusão. E Ana Lúcia, com a mesma naturalidade, passou a falar inglês, mediando a comunicação entre os três grupos com uma facilidade impressionante. O diretor-geral da empresa, Dr. Roberto Albuquerque, estava a caminho de seu escritório, absorto em pensamentos sobre a reunião crucial que teria naquele dia com investidores estrangeiros. Passou pelo saguão centenas de vezes, mas nunca havia realmente visto as pessoas que o mantinham. Impecável, naquele momento, no entanto, algo o fez parar. Uma comoção incomum perto da entrada. E no centro dela, sua funcionária da limpeza, a senhora discreta que ele via ocasionalmente nos corredores tarde da noite, conversando fluentemente em 3 idiomas diferentes. Dr. Roberto se aproximou, a curiosidade superando a urgência de seus compromissos. Ele ouviu Ana Lúcia alternar entre russo, alemão e inglês com uma precisão que o deixou atônito. Não era apenas a fluência, era a nuance, a capacidade de captar o tom e a intenção por trás das palavras. Quando os visitantes finalmente seguiram seus caminhos visivelmente aliviados e gratos, Dr. Roberto se dirigiu a Ana Lúcia. Senhora, desculpe, eu não sei o seu nome, disse ele, sentindo-se estranhamente envergonhado. Ana Lúcia, senhor. Ana Lúcia da Silva, respondeu ela com a mesma calma que usara com os executivos estrangeiros, embora houvesse um leve rubor em suas bochechas. Ana Lúcia. Eu não sabia que você falava idiomas, disse Dr. Roberto, ainda processando o que acabara de testemunhar. Eu aprendi ao longo dos anos, senhor, respondeu ela, desviando o olhar para o balde e o esfregão, como se quisesse voltar à sua tarefa habitual, ao seu lugar invisível. Dr. Roberto sentiu um incômodo. Anos. Quanto tempo ela trabalhava ali,
Quanto talento estava escondido sob aquele uniforme simples. Ana Lúcia, você se importaria de vir até a minha sala por um momento? Eu gostaria de conversar com você. Ela hesitou por um instante, surpresa. O convite de um diretor-geral para... A sala dele não era algo que acontecia com uma funcionária da limpeza. Mas assentiu. Claro, senhor. Só vou guardar minhas coisas. Minutos depois, Ana Lúcia estava sentada em uma das cadeiras de couro da imponente sala de Dr. Roberto. A vista da cidade lá embaixo era espetacular. Um contraste gritante com as ruas humildes onde ela morava. Dr. Roberto a olhava com uma mistura de fascínio e perplexidade. Ana Lúcia, o que eu vi lá embaixo foi extraordinário. Você fala quantos idiomas? Perguntou ele. Ela respirou fundo. Era raro alguém demonstrar interesse genuíno. 9, senhor. Russo, alemão, inglês, francês, espanhol, italiano, mandarim, japonês e árabe. Dr. Roberto piscou. 9. E ela... Era a mulher que limpava os banheiros e corredores de sua empresa. Como você aprendeu tudo isso? E por que você está trabalhando na limpeza com essa habilidade? Ana Lúcia sentiu um nó na garganta. A história era longa e dolorosa, mas talvez, apenas talvez, fosse a hora de contá-la. Eu venho de uma família humilde, senhor. Meus pais eram trabalhadores rurais. Sempre me incentivaram a estudar. Consegui uma bolsa para a universidade, fiz letras e estava fazendo mestrado em linguística aplicada, com foco em tradução simultânea. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Mas minha mãe ficou gravemente doente. Precisava de cuidados constantes, caros. A bolsa não era suficiente, o mestrado exigia tempo integral. Tive que abandonar. Depois meu pai faleceu. E, pouco tempo depois, descobri que estava grávida da minha filha, Sofia. A voz dela embargou um pouco. Eu estava sozinha, sem diploma de mestrado, sem experiência profissional formal na minha área. Precisava de um emprego que me permitisse cuidar da Sofia e, ao mesmo tempo, ter flexibilidade. O turno da noite na limpeza foi a única opção que encontrei que me garantia um salário fixo e me permitia estar com ela durante o dia. Era o suficiente para colocar comida na mesa e manter as contas de luz e água pagas. Era o que dava para fazer. Dr. Roberto ouvia, a surpresa inicial dando lugar a uma profunda empatia. Ele nunca havia parado para pensar nas vidas das pessoas que trabalhavam nos turnos da noite, nos rostos que via apenas de relance. Mas eu nunca parei de estudar, senhor, continuou Ana Lúcia, sua voz ganhando firmeza. Eu usava o tempo livre, os intervalos, as madrugadas. Comprava livros usados, pegava jornais antigos no lixo, ouvia rádios estrangeiras na internet. Era o que me mantinha sã, o que me lembrava que eu era mais do que apenas a faxineira. Era o que me dava esperança. Ninguém jamais perguntou sobre minhas qualificações. Ninguém jamais notou minhas habilidades. Até hoje. Dr. Roberto se recostou na cadeira, pensativo. Ali estava, bem na sua frente, um talento extraordinário, escondido à vista de todos. Uma mulher com uma capacidade de comunicação intercultural que sua empresa, com suas crescentes operações globais, desesperadamente precisava. Ele sentiu uma pontada de vergonha por sua própria cegueira. Quantas outras pessoas como Ana Lúcia estariam ali, invisíveis, subutilizadas? Ana Lúcia, disse ele, sua voz suave. Eu sinto muito que você tenha passado por tantas dificuldades. E sinto muito que nós, como empresa, não tenhamos percebido seu potencial antes. Ele fez uma pausa. Temos uma reunião importante hoje com executivos de vários países. Nossos tradutores oficiais estão indisponíveis. Você se sentiria confortável em nos ajudar? Seria uma tradução simultânea, em tempo real. O coração de Ana Lúcia disparou. Tradução simultânea. Era o que ela sonhava em fazer, o que estudou, o que praticava em silêncio por anos. Mas a responsabilidade era imensa. E o medo de falhar, de não estar à altura, era paralisante. Eu não sei, senhor. Faz tempo que não faço isso em um ambiente profissional. E eu não tenho o diploma. Ana Lúcia, naquele saguão, você não precisou de diploma para se comunicar. Você precisou de habilidade, de conhecimento e de empatia.
E você demonstrou ter tudo isso de sobra, disse Dr. Roberto, sua voz firme, transmitindo confiança. Eu confio em você. Aceita o desafio. Ela olhou para ele, para a sinceridade em seus olhos. Este homem, o diretor-geral, estava lhe dando uma chance real de mostrar quem ela realmente era. O medo ainda estava lá, mas a esperança era maior. Sim, senhor. Eu aceito. A notícia de que a funcionária da limpeza seria a tradutora da reunião de alto nível se espalhou pela empresa como um incêndio. Os corredores uniam com sussurros, surpresa, ceticismo, curiosidade. A sala de reuniões principal, geralmente um palco para egos inflados e negociações tensas, tornou-se um teatro improvisado para a performance inesperada de Ana Lúcia. Quando ela entrou na sala, vestindo um dos ternos que Dr. Roberto providenciou, às pressas, um pouco folgado, mas elegante, houve um silêncio momentâneo. Os executivos, alguns dos quais haviam diariamente limpando seus escritórios, a observavam com olhares variados. Alguns curiosos, outros claramente desdenhosos. Entre eles estava a doutora Helena Costa, diretora de Relações Internacionais, uma mulher conhecida por sua competência fria e seu desprezo por qualquer coisa que não se encaixasse em seus padrões rígidos. Ela olhou para Ana Lúcia com uma expressão de puro desagrado. A reunião começou. Os idiomas se misturavam. Inglês, espanhol, francês, alemão. Ana Lúcia sentou-se à mesa, concentrada. No início, houve uma leve hesitação, uma respiração mais profunda antes de começar a falar. Mas então algo mudou. Era como se ela entrasse em um fluxo, conectando as palavras, as ideias, as intenções. Sua tradução não era apenas literal. Ela captava as nuances culturais, as piadas sutis, as preocupações não ditas. Ela desfez, mal entendidos com leveza, suavizou tensões com uma palavra bem colocada e facilitou a comunicação de uma forma que os tradutores profissionais da empresa raramente conseguiam. Os executivos estrangeiros, inicialmente cautelosos, começaram a relaxar. Eles sentiram que estavam sendo verdadeiramente compreendidos. Dr. Roberto observava, maravilhado. Ele não apenas descobriu uma tradutora, ele descobriu uma mediadora, cultural, alguém capaz de construir pontes onde antes havia muros. Ao final da reunião, houve aplausos. Não apenas dos visitantes, mas de alguns dos executivos da própria empresa, aqueles que puderam ver além do uniforme e reconhecer o talento genuíno. Doutora Helena, no entanto, permaneceu impassível, seus lábios apertados em uma linha fina. No dia seguinte, Dr. Roberto chamou Ana Lúcia novamente à sua sala. Ele estava radiante. Ana Lúcia, você foi brilhante, absolutamente brilhante. Você não apenas traduziu, você fez a reunião acontecer. Você conectou pessoas. Ana Lúcia sentiu um calor no peito, uma sensação de validação que não sentia há anos. Obrigada, senhor. Fico feliz em ter ajudado. Ajudou? Ana Lúcia, você fez muito mais do que ajudar. Você mostrou que temos um recurso inestimável aqui escondido. Eu quero que você pare de trabalhar na limpeza. Eu quero criar um cargo para você. Algo que utilize suas habilidades, sua experiência de vida. Pensei em algo como assessora cultural para assuntos internacionais. Ana Lúcia ficou sem palavras. Um cargo criado para ela. Era mais do que ela ousara sonhar, mas a hesitação voltou. Senhor, eu não tenho o diploma, não tenho a formação acadêmica formal para um cargo assim. E daí? Disse Dr. Roberto com um sorriso. Você tem algo muito mais valioso, fluência em 9 idiomas, experiência de vida que te deu uma sensibilidade única e uma presença que acalma e conecta. O que você demonstrou ontem vale mais do que qualquer diploma pendurado na parede. Aceita a proposta, Ana Lúcia? Ela olhou para ele, para a oportunidade que se abria diante dela. Era assustador, incerto, mas era real. Era a chance de dar uma vida melhor para Sofia, de provar a si mesma que todos os sacrifícios não foram em vão. Sim, senhor, eu aceito. A notícia de sua promoção explodiu no prédio. A funcionária da faxina promovida a executiva. As reações foram polarizadas. Muitos aplaudiram, vendo nela um exemplo de superação e reconhecimento de talento. Outros criticaram abertamente,
ou em sussurros venenosos. Injusto? Favoritismo? Ela não tem o perfil? O que ela sabe sobre o mundo corporativo? Doutora Helena Costa foi uma das mais vocais em sua oposição, embora de forma velada. Em reuniões de diretoria, ela questionava a estrutura do novo cargo, a falta de precedentes, o risco de colocar alguém sem a formação adequada em uma posição tão estratégica. Ela via Ana Lúcia não como um talento descoberto, mas como uma ameaça à ordem estabelecida, uma anomalia que precisava ser corrigida. Ana Lúcia sentiu o peso dos olhares, dos comentários, da resistência. Mas ela permaneceu firme. No seu primeiro dia no novo cargo, ela fez algo que surpreendeu a todos. Pediu para guardar seu antigo uniforme de limpeza. Não por nostalgia, mas por memória, para nunca esquecer de onde veio e das lutas que a trouxeram até ali. Era um lembrete constante de sua própria resiliência e da invisibilidade que ela esperava ajudar a combater. Ela não apenas executava o trabalho de assessora cultural. Ela começou a transformar a cultura da empresa. Sua primeira tarefa foi revisar contratos internacionais antigos que estavam paralisados por causa de barreiras linguísticas e culturais. Com sua precisão e empatia, ela identificou os pontos de atrito, propôs soluções que respeitavam as nuances de cada cultura e pouco a pouco retomou acordos que pareciam perdidos. Ela usava suas habilidades de linguagem para fazer com que todos se sentissem vistos e compreendidos, desde os parceiros internacionais até os colegas dentro da empresa. Não se exibia, não fazia alarde, apenas fazia o que precisava ser feito, com uma eficiência silenciosa que desarmava até os mais céticos. Quando foi questionada por doutora Helena em uma reunião tensa sobre sua formação e qualificação para o cargo, Ana Lúcia respondeu com resultados. Apresentou os contratos que havia fechado, os entraves que havia resolvido, as pontes que havia reconstruído. E então, olhando doutora Helena diretamente nos olhos, disse, sem tremer: "Eu não preciso ser querida, doutora Helena. Eu só preciso ser útil. E os resultados mostram que eu sou." Doutora Helena não teve resposta imediata, mas o olhar em seus olhos prometia que aquela não seria a última vez que se enfrentariam. A ascensão de Ana Lúcia estava apenas começando, e com ela, a resistência daqueles que se sentiam ameaçados por sua luz. O caminho à frente seria longo e cheio de desafios, mas Ana Lúcia estava pronta para enfrentá-los, um passo de cada vez, assim como aprendeu um idioma de cada vez, na escuridão da noite, sonhando com um futuro que agora parecia finalmente ao seu alcance. Mas o que ela não sabia era que as sombras do passado e as intrigas do presente estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que ela jamais poderia imaginar, testando sua força e sua determinação de formas que iriam muito além de suas habilidades linguísticas e que a levariam a descobrir segredos que poderiam mudar tudo. Pouco a pouco, pessoas de todos os setores da empresa passaram a procurar Ana Lúcia. Não era apenas por suas habilidades com idiomas, embora isso fosse, sem dúvida, um diferencial enorme. Era também por sua escuta atenta, sua sensatez e sua maneira genuína de incluir a todos nas conversas, fazendo com que se sentissem valorizados, independentemente de seu cargo ou origem. Estagiários buscavam orientação sobre como navegar no ambiente corporativo. Colegas pediam ajuda em decisões importantes, não apenas relacionadas a questões internacionais, mas também sobre como lidar com conflitos internos ou apresentar ideias de forma mais eficaz. A nova função de Ana Lúcia não foi apenas um cargo criado no organograma, tornou-se um símbolo de uma mudança sutil, mas profunda, na cultura da empresa. Ela passava seus dias em reuniões, mediando negociações complexas com parceiros na Ásia, Europa e América Latina. Corrigia erros antigos em contratos que poderiam ter custado milhões à empresa, identificando cláusulas ambíguas ou culturalmente insensíveis que haviam passado despercebidas pelos advogados e executivos. Sua capacidade de entender não apenas as palavras, mas o contexto cultural e as intenções por trás delas era um trunfo inestimável. Certa manhã, um estagiário do departamento financeiro, um jovem chamado Pedro, a abordou no corredor,
visivelmente nervoso. Senhora Ana Lúcia, desculpe incomodar, mas eu vi o que a senhora fez na reunião com os russos. Foi incrível. Minha mãe, ela também trabalha na limpeza, em outro prédio. Ela fala 5 línguas, aprendeu sozinha, lendo, ouvindo música. Mas ela tem vergonha. Ela acha que ninguém se importaria. Ana Lúcia parou, seu coração apertado pela história do jovem. Ela se lembrou de si mesma, escondendo suas habilidades por tanto tempo. Olhou para Pedro, para a dor e a vergonha em seus olhos. Pedro, nunca tenha vergonha de onde você vem, nem do talento da sua mãe. Vergonha é ignorar o brilho dos outros. Diga a ela que o que ela faz é extraordinário, que o conhecimento, não importa como foi adquirido, é sempre valioso, e que ela não está sozinha. As palavras de Ana Lúcia ressoaram em Pedro. Ele assentiu, com os olhos marejados, e agradeceu. Aquele pequeno encontro no corredor era um exemplo do impacto que ela estava tendo, um a um, nas pessoas ao seu redor. Ela não estava apenas lidando com negócios internacionais, estava tocando vidas, inspirando aqueles que se sentiam invisíveis a reconhecer seu próprio valor. A ideia de um programa interno de valorização de talentos ocultos começou a tomar forma em sua mente. Um espaço para treinar, capacitar e dar visibilidade a quem sempre ficou nas sombras, assim como ela havia ficado. Ela começou a esboçar a proposta em seus cadernos, os mesmos cadernos onde antes anotava palavras e frases em idiomas estrangeiros. Agora, eles continham ideias para transformar a empresa, para criar um ambiente onde o talento pudesse florescer, independentemente de rótulos ou cargos. Dr. Roberto Albuquerque, agora mais atento e receptivo às realidades de sua própria empresa, percebeu o impacto positivo que Ana Lúcia estava gerando. Ele via a mudança sutil na atmosfera, a crescente colaboração entre departamentos, a nova energia que parecia emanar dos funcionários que antes pareciam apenas cumprir suas tarefas. Ele sabia que havia outros como Ana Lúcia, invisíveis, mas extraordinários, esperando por uma chance. Em uma conversa em seu escritório, Dr. Roberto compartilhou sua visão com Ana Lúcia. Ana Lúcia, o que você trouxe para esta empresa vai muito além da sua capacidade de traduzir. Você trouxe uma nova perspectiva, uma humanidade que estávamos perdendo. Eu quero criar um programa, uma iniciativa para descobrir e desenvolver esses talentos ocultos que você mencionou. Você me ajudaria a desenhar isso? A resposta de Ana Lúcia veio rápida, com um brilho nos olhos. Já comecei a desenhar, senhor. 1 mês depois, a iniciativa Voz Interna nasceu. Era um programa ambicioso, oferecendo treinamentos, mentoria, oportunidades de desenvolvimento e, o mais importante, uma plataforma para que os funcionários de todos os níveis pudessem apresentar suas ideias e habilidades. Ana Lúcia foi fundamental em sua concepção e implementação, trabalhando incansavelmente para garantir que o programa fosse acessível e eficaz. O impacto foi imediato. Funcionários do setor de manutenção com habilidades em programação, recepcionistas com talentos artísticos, auxiliares administrativos com visão estratégica, todos começaram a emergir das sombras. Resultados surgiram em áreas inesperadas, processos foram otimizados, a moral da equipe melhorou visivelmente e, o mais importante, portas se abriram para pessoas que nunca imaginaram ter uma oportunidade de crescer dentro da empresa. A história de Ana Lúcia e o sucesso da iniciativa Voz Interna chamaram a atenção para além dos muros da empresa. Ela foi convidada para contar sua trajetória em um congresso nacional sobre liderança e inovação. No palco, diante de uma plateia de centenas de executivos e profissionais, ela não romantizou sua história. Contou a verdade, as dificuldades, os sacrifícios, a invisibilidade. Disse que nunca foi apenas uma faxineira, mas uma pessoa capaz e preparada, cujas habilidades foram ignoradas por anos por causa de um rótulo. Pediu ao público que olhasse ao redor em suas próprias empresas, em suas próprias vidas, e se perguntasse o que estavam perdendo por nunca enxergar além dos cargos, dos títulos, das aparências. A plateia, visivelmente emocionada, levantou-se, em aplausos. Era um reconhecimento não apenas de sua história,
mas da verdade universal que ela representava. O talento está em toda parte, muitas vezes escondido nos lugares menos esperados. A consagração simbólica veio quando o nome de Ana Lúcia da Silva foi gravado em uma placa de bronze e afixado na porta da principal sala de treinamento da empresa, renomeada como Sala Voz Interna Ana Lúcia da Silva. Não houve festa, nem discurso grandioso, apenas uma placa, um gesto simples mas poderoso. O símbolo de que algo fundamental havia mudado naquela empresa. O valor de uma pessoa não era mais medido apenas por seu cargo ou diploma, mas por sua capacidade, sua contribuição e sua humanidade. E mesmo assim, no auge de seu reconhecimento, vieram os ataques mais virulentos. Doutora Ana Helena Costa, que havia observado a ascensão de Ana Lúcia com crescente ressentimento, decidiu que era hora de agir de forma mais direta. Em uma reunião do conselho, ela exigiu explicações de Dr. Roberto sobre a aposta arriscada que ele havia feito, questionando abertamente a qualificação e o perfil de Ana Lúcia para uma posição de liderança. Dr. Roberto defendeu Ana Lúcia com firmeza, apresentando os resultados concretos que ela havia alcançado e o sucesso da iniciativa Voz Interna. Mas doutora Helena não se deu por vencida. Ela insinuou que havia algo mais, algo inadequado, na forma como Ana Lúcia havia sido promovida, algo que não se encaixava nos padrões de governança da empresa. Ana Lúcia, que estava presente na reunião, ouviu as insinuações com calma, embora seu coração estivesse acelerado. Quando chegou a sua vez de falar, ela olhou para a doutora Helena e para os membros do conselho. Minha vida inteira foi uma aposta, doutora Helena. Uma aposta contra as circunstâncias, contra a falta de oportunidades, contra os rótulos que a sociedade insiste em nos impor. Eu não pedi para estar aqui. O Dr. Roberto me deu uma chance baseada no que eu podia fazer, não no que eu parecia ser. E os resultados falam por si. Ela fez uma pausa, sua voz clara e firme. Eu não tenho o histórico tradicional de vocês. Não venho de famílias influentes, não estudei nas universidades de elite que vocês frequentaram. Eu venho da luta, do trabalho duro, da necessidade. E talvez seja exatamente por isso que eu consigo ver coisas que vocês não veem. Conectar pessoas que vocês não alcançam. Se isso é um risco, então talvez seja um risco que valha a pena correr. E com isso, ela se levantou e saiu da sala de cabeça erguida, deixando um silêncio atônito para trás. No dia seguinte, Ana Lúcia apareceu cedo, como sempre. O confronto com doutora Helena a havia abalado, mas também a fortaleceu. Ela sabia que a resistência não desapareceria facilmente. Havia forças poderosas que se sentiam ameaçadas pela sua presença, pela mudança que ela representava. Ela mergulhou no trabalho. Fez ligações em vários idiomas, resolvendo pendências e fortalecendo relacionamentos com parceiros internacionais. Orientou equipes que estavam trabalhando em novos projetos multiculturais. Atendeu clientes que a procuravam diretamente, confiantes em sua capacidade de entender suas necessidades. Enquanto trabalhava, notou um pequeno bilhete dobrado do lado, de fora de seu escritório. Curiosa, abriu-o. Dentro, apenas 3 palavras escritas à mão. Nós vemos você. Ela olhou ao redor, mas não havia ninguém por perto. 3 palavras simples, mas que carregavam um peso enorme. Era uma mensagem de apoio, de reconhecimento, talvez de solidariedade de alguém que também se sentia invisível, ou talvez fosse um aviso. Ela não sabia, mas guardou o bilhete sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Nas semanas seguintes, Ana Lúcia se tornou uma referência ainda maior dentro da empresa. Pessoas a procuravam não só por seu talento com idiomas ou por sua capacidade de resolver problemas complexos, mas por sua escuta atenta, sua sensatez e sua maneira genuína de se importar. Ela se tornou uma mentora informal para muitos, especialmente para os participantes da iniciativa Voz Interna. Disse a um estagiário curioso que perguntou como ela conseguia aprender tantas coisas. Eu aprendi uma palavra de cada vez. Com paciência, com dedicação, sem desistir. Do mesmo jeito que você vai aprender tudo o que precisa para chegar onde quer. Não existe atalho para o conhecimento
ou para o sucesso, é um passo de cada vez. Dr. Roberto, observando tudo isso, sentia que havia tomado a decisão certa. A empresa estava mudando para melhor, e Ana Lúcia era o catalisador dessa mudança. Ele sabia que a resistência de pessoas como Dra. Helena era real, mas estava determinado a proteger Ana Lúcia e a iniciativa Voz Interna. O que ele não sabia era que a oposição de Dra. Helena não era apenas pessoal ou profissional. Estava ligada a algo muito maior, algo que envolvia segredos antigos e interesses poderosos que poderiam abalar os alicerces da própria empresa. E Ana Lúcia, com sua honestidade e sua busca por transparência, estava se tornando, sem saber, uma ameaça direta a esses segredos, colocando-se em um caminho perigoso que a levaria a confrontar verdades que estavam escondidas nas sombras por tempo demais e que poderiam mudar não apenas seu futuro, mas o destino de todos na corporação. A trama se adensava, e Ana Lúcia, a ex-faxineira, estava prestes a descobrir que o mundo corporativo podia ser muito mais perigoso do que as madrugadas silenciosas do saguão. O ritmo frenético do saguão agora parecia distante para Ana Lúcia. Seus dias eram preenchidos com reuniões virtuais que atravessavam fusos horários, negociações delicadas que exigiam não apenas fluência, mas uma compreensão profunda das sutilezas culturais e a gestão crescente da iniciativa Voz Interna. A sala, que antes era apenas um espaço de trabalho, com vista para a cidade que ela limpava nas madrugadas, tornou-se um centro de atividade, um ponto de encontro para ideias e talentos. A iniciativa Voz Interna, sob a coordenação entusiástica de Ana Lúcia, estava superando todas as expectativas. As primeiras turmas de treinamento, focadas em habilidades digitais e comunicação interpessoal, estavam concluindo seus módulos, e os resultados eram visíveis. Funcionários que antes se sentiam estagnados demonstravam nova motivação e confiança. O programa de mentoria, que conectava talentos emergentes com líderes experientes de diferentes departamentos, criava pontes e quebrava silos. Ana Lúcia dedicava uma parte significativa de seu tempo a esse projeto, pois via nele a materialização de sua própria jornada, a prova de que o potencial estava em toda parte, esperando apenas uma oportunidade para ser visto. Claro, o sucesso da Voz Interna e a ascensão meteórica de Ana Lúcia não vieram sem resistência. Dra. Helena Costa continuava a ser uma sombra persistente, tecendo comentários ácidos em reuniões, questionando a sustentabilidade do programa e a falta de rigor nos critérios de seleção. Ela tentava criar obstáculos burocráticos, atrasando a liberação de recursos ou questionando a validade das propostas de Ana Lúcia. Era uma guerra fria, travada com sorrisos forçados e palavras cuidadosamente escolhidas. Ana Lúcia sentia a pressão, mas não se deixava abalar. Ela focava nos resultados, nas histórias de sucesso dos participantes da Voz Interna, na confiança que Dr. Roberto depositava nela. Sabia que sua posição era vulnerável, que a qualquer deslize, Dra. Helena e seus aliados estariam prontos para atacar. Mas a sensação de estar fazendo a coisa certa, de estar abrindo portas para outros, era um combustível poderoso. Em meio às suas muitas responsabilidades, Ana Lúcia começou a mergulhar em alguns dos contratos internacionais mais antigos da empresa. Dr. Roberto havia sugerido que ela revisasse acordos passados, identificando possíveis áreas de melhoria ou lições aprendidas. Era uma tarefa árdua, envolvendo documentos em vários idiomas, alguns datados de anos atrás. Foi durante essa revisão que ela começou a notar algo estranho. Havia um contrato em particular referente a uma parceria de longo prazo com uma empresa de logística na Europa Oriental. O acordo era complexo, envolvendo várias etapas de pagamento e cláusulas intrincadas sobre a movimentação de mercadorias. Ana Lúcia, com seu olhar treinado para as nuances linguísticas e culturais, percebeu que algumas cláusulas pareciam intencionalmente ambíguas, redigidas de forma a permitir diferentes interpretações. Mais preocupante ainda, as datas de certos pagamentos e entregas não batiam com os registros internos da empresa que ela conseguia acessar. Parecia haver uma discrepância entre o que estava no papel e o que realmente aconteceu.
Ela passou horas debruçada sobre os documentos, comparando versões em diferentes idiomas, cruzando informações com relatórios financeiros antigos. Quanto mais investigava, mais a sensação de que algo estava errado crescia. Não era um simples erro de tradução ou uma falha de comunicação. Parecia algo deliberado. Havia lacunas nos registros, e algumas comunicações internas relacionadas a esse contrato pareciam ter sido apagadas ou arquivadas de forma inacessível. Ana Lúcia tentou obter mais informações através dos canais oficiais, mas encontrou resistência. O departamento financeiro alegou que os registros eram antigos e difíceis de rastrear. O departamento jurídico disse que o contrato já havia sido encerrado e não justificava uma investigação aprofundada. A resistência era sutil, mas clara. Alguém não queria que ela olhasse de perto aquele contrato. A intuição de Ana Lúcia, aguçada por anos de observação nas sombras, gritava que havia algo importante ali, algo que estava escondido. Ela se lembrou do bilhete anônimo. Nós vemos você. Seria essa investigação o motivo pelo qual alguém a via? Seria esse o segredo que estava por trás da resistência de Doutora Helena? Doutora Helena, por sua vez, parecia intensificar seus ataques. Em uma reunião de equipe, ela fez um comentário sarcástico sobre a experiência limitada de Ana Lúcia em negócios de verdade, insinuando que ela estava perdendo tempo com projetos sociais em vez de focar nas prioridades estratégicas da empresa. Ana Lúcia respondeu calmamente, apresentando dados sobre o aumento da moral dos funcionários e a identificação de novos talentos que poderiam gerar economia e inovação a longo prazo. Mas a alfinetada de Helena deixou claro que ela estava observando cada passo de Ana Lúcia, esperando o momento certo para minar sua credibilidade. A pressão aumentava. Ana Lúcia sentia-se cada vez mais isolada em sua investigação sobre o contrato antigo. Ela não podia compartilhar suas suspeitas com qualquer pessoa, pois não sabia em quem confiar. Dr. Roberto a apoiava, mas ele estava ocupado com suas próprias responsabilidades e talvez não compreendesse a profundidade do que ela estava descobrindo. E se as irregularidades fossem mais sérias do que pareciam? E se envolvessem pessoas de alto escalão dentro da empresa? Uma noite, trabalhando tarde em seu escritório, Ana Lúcia encontrou uma caixa de arquivos antiga que havia sido esquecida em um depósito. Estava etiquetada com o nome do projeto relacionado ao contrato europeu. Dentro, havia cópias de e-mails, notas manuscritas e rascunhos de documentos que não estavam nos arquivos digitais. Ao folhear os papéis amarelados, ela encontrou algo que a fez parar. Uma nota manuscrita, aparentemente de uma reunião interna, mencionava um ajuste nos valores do contrato, justificado por custos adicionais não previstos. A data da nota era anterior à assinatura final do contrato. Ao lado, um cálculo rápido indicava um valor significativo, que parecia ter sido desviado para uma conta offshore. Não havia nomes na nota, apenas iniciais, mas as iniciais pareciam familiares. Ana Lúcia sentiu um arrepio. Aquilo não era apenas um erro ou uma discrepância, parecia ser a ponta de um iceberg, um esquema que envolvia desvio de fundos, escondido sob a complexidade de um contrato internacional. E as iniciais? Ela precisava ter certeza. Mas como? E o que faria se suas suspeitas fossem confirmadas? Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso, que desvendar aquele segredo poderia ter consequências que iam muito além de sua carreira. Mas a ideia de ignorar o que havia encontrado, de permitir que algo assim continuasse, era insuportável. Ela havia lutado tanto para ter sua voz ouvida, para trazer transparência e valorização para a empresa. Não podia simplesmente fechar os olhos para algo que parecia tão errado. A noite avançava, e Ana Lúcia sabia que a partir daquele momento, sua jornada na empresa tomaria um rumo inesperado e perigoso, e que a busca pela verdade a levaria a confrontar forças poderosas que não hesitariam em protegê-la a qualquer custo. A caixa de arquivos parecia pesar 1 tonelada nas mãos de Ana Lúcia. Os papéis amarelados, as notas manuscritas, as datas que não batiam. Tudo se combinava para formar um quadro perturbador. O ar-condicionado do escritório parecia
ter parado de funcionar, o calor subindo de seu peito e embaçando sua visão. Aquilo não era apenas uma discrepância contábil, era a evidência de algo muito maior, algo que cheirava a fraude e corrupção. E as iniciais na nota manuscrita, ela as olhou novamente. HC. HC. Quem na empresa tinha essas iniciais? Sua mente começou a percorrer a lista de executivos, diretores, gerentes. Havia alguns nomes que vinham à mente, mas um em particular se destacava. Alguém que a observava com hostilidade desde o primeiro dia em seu novo cargo. Doutora Helena Costa. A coincidência era perturbadora. Seria possível que a diretora de Relações Internacionais, a mulher que questionava sua capacidade a cada oportunidade, estivesse envolvida em um esquema de desvio de fundos? Ana Lúcia sentiu um calafrio. Se suas suspeitas estivessem corretas, ela não estava apenas lidando com uma colega invejosa, mas com alguém que tinha um segredo a proteger, um segredo que poderia justificar a resistência feroz que ela enfrentava. Mas as iniciais sozinhas não eram prova. Poderia ser outra pessoa, poderia ser uma coincidência cruel. Ela passou o resto da noite no escritório, revisando os documentos, tentando encontrar mais conexões, mais pistas. O contrato com a empresa de logística da Europa Oriental, o projeto Aurora, como era chamado nos arquivos, parecia ser o epicentro das irregularidades. Havia referências a pagamentos adicionais, a consultorias não especificadas, a custos operacionais inflados. Tudo escondido sob a complexidade das transações internacionais e a barreira dos idiomas. A luz do amanhecer começou a invadir a sala quando Ana Lúcia finalmente guardou os documentos de volta na caixa. Ela sabia que não podia deixá-los ali, e não podia levá-los para casa, pois não queria colocar Sofia em risco caso alguém estivesse monitorando seus movimentos. Decidiu escondê-los em um local seguro dentro da própria empresa, um lugar que só ela conhecia, um refúgio das madrugadas de limpeza. Nos dias seguintes, Ana Lúcia manteve uma rotina externa de normalidade. Participava de reuniões, gerenciava a voz interna, interagia com colegas. Mas por dentro, sua mente trabalhava febrilmente. Ela observava a doutora Helena com uma nova perspectiva, tentando detectar qualquer sinal, qualquer comportamento que pudesse confirmar suas suspeitas. Helena continuava a ser a mesma, fria, calculista, sempre pronta para lançar uma crítica velada ou um olhar de desprezo. Mas agora, Ana Lúcia via algo mais em seus olhos, uma tensão sutil, uma vigilância constante. Ana Lúcia decidiu que precisava de mais informações antes de confrontar qualquer pessoa ou levar o assunto a Dr. Roberto. Ela sabia que uma acusação infundada poderia destruir sua carreira e minar a credibilidade da voz interna. Precisava de provas concretas. Começou a usar seus conhecimentos de idiomas e sua rede de contatos informais dentro da empresa. Conversava com funcionários de diferentes departamentos, fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre a história da empresa, sobre projetos antigos, sobre as pessoas que trabalhavam ali há mais tempo. Descobriu que o projeto Aurora havia sido um dos maiores e mais complexos contratos internacionais da empresa na época de sua negociação, cerca de 10 anos antes. Envolveu várias viagens ao exterior, reuniões de alto nível e uma grande pressão para ser fechado. Um funcionário antigo do departamento financeiro, já aposentado, com quem Ana Lúcia mantinha contato desde os tempos em que limpava seu escritório, mencionou de passagem que houve alguns problemas com aquele contrato. Algumas coisas que não ficaram claras, mas que tudo havia sido resolvido e arquivado. Ele não entrou em detalhes, mas a hesitação em sua voz e a forma como ele desviou o olhar confirmaram as suspeitas de Ana Lúcia. Havia algo a ser escondido. Enquanto isso, a pressão sobre Ana Lúcia aumentava de outras formas. O orçamento da iniciativa Voz Interna começou a ser questionado. Pedidos de materiais e recursos eram atrasados. Rumores começaram a circular nos corredores, que o programa era caro demais, que não estava gerando resultados concretos, que era apenas um projeto de estimação de Dr. Roberto e Ana Lúcia.
Ela sabia que esses rumores eram orquestrados, uma tentativa de minar seu trabalho e desacreditá-la. Doutora Helena não se limitava mais a insinuações. Em uma reunião de planejamento, ela sugeriu abertamente que os recursos da voz interna fossem realocados para áreas mais estratégicas, como o Departamento de Relações Internacionais. Precisamos focar no que realmente traz retorno financeiro para a empresa, Roberto, disse ela olhando diretamente para Ana Lúcia. Projetos sociais são nobres, claro, mas em tempos de economia apertada, precisamos fazer escolhas difíceis. Dr. Roberto defendeu o programa com veemência, citando os resultados positivos já alcançados e o potencial a longo prazo. Mas Ana Lúcia sentiu a força da oposição. Eles estavam tentando cortar suas asas, isolá-la. Determinada a encontrar mais provas, Ana Lúcia decidiu arriscar. Sabia que os arquivos digitais haviam sido limpos, mas talvez houvesse algo nos sistemas, de backup antigos ou em servidores menos acessíveis. Usando seus conhecimentos de informática, que ela havia adquirido estudando sozinha nas madrugadas, ela começou a explorar as redes internas da empresa durante a noite, quando a maioria dos funcionários estava em casa. Era um trabalho lento e perigoso. Ela navegava por diretórios protegidos, contornava firewalls básicos procurando por qualquer menção ao projeto Aurora ou às transações suspeitas que havia encontrado nos documentos físicos. Encontrou muitos arquivos, a maioria inócua, relatórios de progresso, agendas de reuniões, comunicações rotineiras. Mas então, depois de horas de busca, ela encontrou algo. Era um e-mail antigo, enviado de uma conta interna que parecia ter sido desativada. O remetente era um nome que ela não reconhecia, mas o destinatário era alguém com quem Doutora Helena se comunicava frequentemente. O assunto do e-mail era vago, mas o corpo da mensagem continha uma referência cifrada a um ajuste final no acordo europeu e instruções para garantir que todos os rastros fossem removidos antes da auditoria. A data do e-mail correspondia ao período em que o projeto Aurora estava sendo finalizado. Ana Lúcia copiou o e-mail para um pendrive criptografado. Aquilo não era uma prova definitiva de envolvimento de Doutora Helena, mas era mais uma peça no quebra-cabeça, conectando-a ao período e ao projeto suspeitos. A menção a remover rastros e auditoria confirmava que havia uma tentativa deliberada de esconder algo. A cada nova descoberta, o medo de Ana Lúcia aumentava, mas sua determinação também se fortalecia. Ela não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Havia um esquema de corrupção dentro da empresa e pessoas poderosas estavam envolvidas. E por alguma razão, sua ascensão e seu trabalho na voz interna pareciam ter perturbado o equilíbrio e chamado a atenção para esse segredo. Uma noite, enquanto voltava para casa depois de mais uma longa jornada de trabalho e investigação noturna, Ana Lúcia notou um carro escuro parado na rua, a poucos metros de seu prédio. Não era incomum ver carros estacionados ali, mas algo, na forma como aquele carro estava parado, com os faróis apagados e os vidros escuros, a deixou inquieta. Ela acelerou o passo, sentindo um frio na espinha. Ao se aproximar da porta de seu prédio, o carro deu partida e passou lentamente por ela. Mas os vidros continuaram escuros, impedindo-a de ver quem estava dentro. Ana Lúcia entrou no prédio, o coração disparado. Seria apenas paranoia? Ou alguém estava realmente a observando? O bilhete anônimo veio à sua mente. Nós vemos você. Aquelas palavras agora pareciam menos um apoio e mais um aviso. Ela subiu as escadas correndo, entrou em seu apartamento e trancou a porta. Sofia estava dormindo tranquilamente em seu quarto. Ana Lúcia a observou por um momento, sentindo o peso da responsabilidade. Tudo o que ela fazia era por Sofia, para lhe dar um futuro melhor. Mas agora, sua busca pela verdade a estava colocando em perigo e, por extensão, colocando sua filha em risco. Ela sabia que não podia parar. Havia ido longe demais. Havia descoberto coisas que não podiam ser ignoradas, mas também sabia que precisava ser extremamente cuidadosa. Seus oponentes eram poderosos e não hesitariam em usar táticas sujas para protegê-los.
A investigação sobre o projeto Aurora e o possível envolvimento de Dra. Helena se tornara mais do que uma busca por justiça. Tornara-se uma luta por sua própria segurança e pela segurança de Sofia. O próximo passo seria crucial, e Lúcia sabia que precisava de ajuda, mas confiar em alguém agora era um risco ainda maior do que continuar sozinha. A teia de segredos e intrigas estava se fechando ao seu redor, e ela precisava encontrar uma saída antes que fosse tarde demais para ela e para todos que ela tentava ajudar. A caixa de arquivos estava escondida sob o piso falso de um armário de manutenção no subsolo, um lugar que Ana Lúcia conhecia intimamente de seus tempos de limpeza. Era um esconderijo seguro, um segredo entre ela e as paredes silenciosas do prédio. Mas mesmo com os documentos guardados, a inquietação permanecia. O e-mail cifrado, as iniciais HC, o carro escuro na rua, tudo se somava a uma certeza crescente. Ela havia tropeçado em algo perigoso, e as pessoas envolvidas sabiam que ela estava investigando. Ana Lúcia passou uma noite em claro, o sono perturbado por pensamentos sobre Sofia, sobre os riscos que estava correndo. Mas a alternativa, ignorar o que havia descoberto, era impensável. Não se tratava apenas de um esquema de corrupção. Tratava-se da integridade da empresa, do futuro das pessoas que, como ela, estavam começando a encontrar sua voz através da iniciativa Voz Interna. Ela não podia permitir que a escuridão vencesse a luz. Decidiu que precisava agir, mas com inteligência. Confrontar Dra. Helena diretamente seria suicídio. Levar as provas para a polícia sem antes envolver Dr. Roberto poderia ser visto como uma traição à empresa. Ou pior, as provas poderiam ser desacreditadas ou manipuladas antes que a investigação pudesse sequer começar. A única pessoa em quem ela sentia que podia confiar era Dr. Roberto. Ele havia acreditado nela quando ninguém mais acreditou. Havia lhe dado a chance de provar seu valor. Ele precisava saber. Na manhã seguinte, Ana Lúcia solicitou uma reunião urgente com Dr. Roberto. Não deu detalhes, apenas disse que precisava discutir um assunto de extrema importância, relacionado a um contrato internacional antigo. Dr. Roberto, percebendo a seriedade em sua voz, concordou imediatamente. A reunião aconteceu no final do dia depois que a maioria dos funcionários já havia saído. Ana Lúcia entrou na sala de Dr. Roberto, carregando apenas uma pasta simples. Sentou-se, respirou fundo e começou a falar. Contou sobre sua revisão dos contratos antigos, sobre o projeto Aurora, sobre as discrepâncias que havia encontrado. Apresentou as cópias dos documentos físicos, o e-mail cifrado, as notas manuscritas com as iniciais HC. Explicou a ambiguidade das cláusulas, os pagamentos suspeitos, a tentativa de apagar os rastros digitais. Dr. Roberto ouvia em silêncio, sua expressão mudando de curiosidade para perplexidade e, finalmente, para uma raiva contida. Ele folheava os documentos, seus olhos percorrendo as linhas, absorvendo as evidências. A menção às iniciais HC fez com que ele levantasse a cabeça e olhasse para Ana Lúcia. Helena Costa? Perguntou ele, a voz baixa. Ana Lúcia assentiu. As iniciais, na nota manuscrita, são HC, senhor. E o e-mail cifrado foi enviado para alguém próximo a ela, no período em que o contrato estava sendo finalizado. Dr. Roberto se recostou na cadeira, passando a mão pelo cabelo. A implicação era clara e devastadora. Uma de suas diretoras, mais antigas, alguém em quem ele confiava, ou pensava que confiava, estava possivelmente envolvida em um esquema de corrupção que durava anos. E a resistência que Ana Lúcia enfrentava, os ataques velados, os obstáculos burocráticos, tudo fazia sentido agora. Helena não estava apenas com ciúmes ou inveja, ela estava protegendo um segredo. Ana Lúcia, isso é muito sério, disse Dr. Roberto, a voz tensa. Se isso for verdade, as consequências para a empresa e para todos nós serão enormes. Eu sei, senhor, respondeu ela, mas eu não podia ignorar. Não depois de tudo o que a senhora me ensinou sobre transparência e valorização.
Eu acredito que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o melhor caminho. Dr. Roberto olhou para ela, para a calma determinação em seus olhos. A ex-faxineira que ele havia promovido não era apenas uma tradutora talentosa. Era uma mulher de princípios inabaláveis. Ele sabia que ela estava certa. Eles não podiam varrer isso para debaixo do tapete. Precisamos investigar isso a fundo, disse ele. Mas precisamos ser muito cuidadosos. Se Helena estiver envolvida, ela não estará sozinha. Esquemas como esse geralmente envolvem mais pessoas, e eles não vão querer que isso venha à tona. Eles passaram horas discutindo um plano. Decidiram envolver uma equipe externa de auditoria forense, alguém de fora da empresa, com reputação impecável e capacidade de investigar transações complexas e digitais. Dr. Roberto usaria sua autoridade para iniciar a auditoria, disfarçando-a como uma revisão de rotina de contratos antigos para identificar riscos e otimizar processos. Ana Lúcia continuaria em seu cargo, agindo normalmente, mas forneceria as pistas iniciais e o contexto cultural e linguístico para a equipe de auditoria. Decidiram manter a investigação em segredo absoluto, limitando o conhecimento apenas a eles dois e a equipe de auditoria externa. Os dias que se seguiram foram tensos. Ana Lúcia sentia que estava andando sobre cascas de ovos. Continuava a gerenciar a voz interna, a participar de reuniões, a interagir com doutora Helena, mantendo uma fachada de normalidade. Mas cada olhar de Helena parecia uma ameaça, cada comentário sarcástico parecia carregado de um significado oculto. Ela sabia que a qualquer momento, a qualquer deslize, tudo poderia desmoronar. A equipe de auditoria externa chegou discretamente, apresentando-se como consultores de otimização de processos. Ana Lúcia se encontrou com eles em locais neutros, fora do escritório, fornecendo-lhes as cópias dos documentos, o pendrive, criptografado e explicando o que havia descoberto. Os auditores profissionais experientes em desvendar fraudes corporativas rapidamente perceberam a seriedade das alegações de Ana Lúcia. Eles começaram a mergulhar nos registros financeiros, nos arquivos digitais, nas comunicações internas, seguindo o rastro de dinheiro e informações que Ana Lúcia havia identificado. A investigação levou várias semanas. Enquanto os auditores trabalhavam nos bastidores, a tensão na empresa aumentava. Doutora Helena parecia cada vez mais nervosa. Seus ataques a Ana Lúcia e a voz interna se tornando mais frequentes e agressivos. Ela tentou, sem sucesso, obter acesso aos relatórios da equipe de auditoria, questionando sua presença e o escopo de seu trabalho. Sua inquietação era um sinal claro para Ana Lúcia e Dr. Roberto de que eles estavam no caminho certo. O clímax veio em uma reunião extraordinária do Conselho de Administração, convocada por Dr. Roberto para apresentar os resultados da auditoria externa. A sala estava cheia de membros do conselho, executivos de alto escalão e doutora Helena Costa, sentada à mesa com uma expressão tensa, mas controlada. Ana Lúcia estava presente, a convite de Dr. Roberto, sentada discretamente ao lado dele. O chefe da equipe de auditoria externa começou a apresentar suas descobertas. Com gráficos e documentos projetados na tela, ele detalhou o esquema de desvio de fundos relacionado ao projeto Aurora. Explicou como cláusulas ambíguas foram usadas para justificar pagamentos inflados, como empresas de fachada foram criadas para lavar dinheiro e como registros foram alterados ou apagados para encobrir a fraude. O valor total desviado era astronômico, equivalente a milhões de dólares ao longo de vários anos. À medida que a apresentação avançava, a expressão de doutora Helena mudava de tensão para pânico. As evidências eram irrefutáveis. O auditor mostrou e-mails, extratos bancários de contas offshore e, finalmente, as notas manuscritas com as iniciais HC, e conectando-a diretamente ao esquema. Quando o auditor terminou, houve um silêncio atônito na sala. Dr. Roberto olhou para a doutora Helena, sua voz fria e firme. Helena, você tem algo a dizer? Doutora Helena levantou-se, o rosto pálido, mas ainda tentando manter a compostura. Isso é um absurdo, uma armação. Essas evidências são falsas, eu sou inocente. Ela olhou para Ana Lúcia,
seus olhos cheios de ódio. Isso é obra dela. Ela inventou tudo isso para me derrubar. Ela não tem qualificação, não tem experiência. Ela é apenas uma funcionária da limpeza que teve sorte. Ana Lúcia, que havia permanecido em silêncio até então, levantou-se calmamente. Sua voz, embora suave, ecoou na sala. Eu não inventei nada, doutora Helena. Eu apenas olhei para os fatos. Fatos que estavam escondidos que a senhora e outros tentaram apagar. Eu não fiz isso para derrubar ninguém. Eu fiz isso porque é o certo a fazer, porque a verdade importa e porque a integridade desta empresa importa. Ela olhou para os membros do conselho. Eu posso não ter os diplomas de vocês ou o histórico de vocês, mas eu aprendi a ver o que está escondido nas sombras. Aprendi a dar valor ao que é invisível. E o que eu vi aqui foi a corrupção corroendo a confiança e a transparência que esta empresa deveria representar. A negação de doutora Helena e a calma dignidade de Ana Lúcia contrastavam fortemente. Os membros do conselho, chocados com as descobertas, não deram crédito às acusações desesperadas de Helena. A evidência era esmagadora. As consequências foram rápidas e decisivas. Doutora Helena Costa foi imediatamente afastada de seu cargo e uma investigação legal foi iniciada. Outros funcionários envolvidos no esquema também foram identificados e demitidos. O escândalo abalou a empresa. Mas a resposta rápida e transparente de Dr. Roberto, baseada nas descobertas de Ana Lúcia, ajudou a mitigar os danos à reputação. No rescaldo do escândalo, a posição de Ana Lúcia na empresa foi não apenas validada, mas fortalecida. Ela não era mais vista apenas como uma assessora cultural ou a coordenadora da Voz Interna. Ela era a pessoa que havia descoberto e exposto a corrupção, a guardiã da integridade da empresa. A iniciativa Voz Interna, que antes era vista com ceticismo por alguns, tornou-se um símbolo de transparência, de valorização de todos os funcionários e da importância de ouvir as vozes que antes eram silenciadas. O bilhete anônimo, "Nós vemos você", agora fazia sentido. Alguém, talvez dentro da própria empresa, sabia do esquema e viu em Ana Lúcia a pessoa com a coragem e a capacidade de expô-lo. Dr. Roberto, grato e impressionado, ofereceu a Ana Lúcia um cargo de liderança ainda maior, com responsabilidades que iam além das relações internacionais, focando na cultura organizacional e na integridade corporativa. Ela aceitou, mas com uma condição. A iniciativa Voz Interna deveria receber ainda mais recursos e apoio, tornando-se um pilar estratégico da empresa. Dr. Roberto concordou sem hesitar. Ana Lúcia da Silva, a mulher que começou limpando os pisos de mármore, agora caminhava por eles como uma líder respeitada, uma voz poderosa em uma empresa transformada. Sua jornada não foi sobre sorte, mas sobre resiliência, dedicação e a coragem de usar suas habilidades e sua voz, mesmo quando as circunstâncias a empurravam para a invisibilidade. Ela provou que o talento não tem classe social, que a integridade não tem preço, e que as vozes mais importantes são, muitas vezes, aquelas que aprendemos a ouvir nas sombras. E assim, a história de Ana Lúcia se tornou a história da empresa, uma história de superação, transparência e a descoberta de que o maior valor reside nas pessoas, em todas elas, visíveis ou invisíveis, cada uma com sua própria voz, esperando apenas a chance de ser ouvida. O saguão ainda fervilhava de executivos, mas agora, entre eles, havia uma nova consciência, um novo respeito, e a certeza de que a verdadeira força daquela corporação vinha de todos os seus cantos, até mesmo dos mais inesperados. Sua filha, Sofia, cresceria em um mundo onde o trabalho árduo e a honestidade eram valorizados, e onde a história de sua mãe era a prova viva de que era possível brilhar, mesmo começando na escuridão. Fim da história. Se a jornada de Ana Lúcia, a mulher que transformou a si mesma e a empresa ao seu redor, ressoou com você, se você acredita no poder das vozes que emergiram das sombras e na importância de ver o invisível, então você faz parte da nossa comunidade. Convidamos você a continuar essa conversa. Inscreva-se no nosso canal para descobrir outras histórias inspiradoras que celebram a resiliência, a integridade e o potencial humano em todos os cantos.
Deixe o seu gostei, para que mais pessoas possam encontrar e se inspirar com narrativas como a de Ana Lúcia. E por favor, compartilhe sua própria voz interna nos comentários abaixo, suas reflexões, suas experiências, suas esperanças. Assim como a iniciativa de Ana Lúcia deu voz a muitos, nosso espaço é para que todas as